Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa ciência que é a psicologia de resultados e que é uma ciência muito jovem, relativamente jovem, e que simplesmente está mudando, transformando mentes em todo o mundo. Psicologia de resultados é uma ciência que está transformando, gerando excelentes resultados na vida de inúmeras pessoas e também transformando grandes empresas. Eu sou Isaac e hoje nós vamos entender um pouco sobre essa ciência extraordinária, ok? O nome já diz tudo, né? Psicologia de resultados e alta performance. O nome já é extremamente sugestivo. Mas vamos aí para o vídeo. Bem, esse slide, essa imagem que você está vendo, obviamente você deve, com certeza, você está reconhecendo aí algumas dessas grandes personalidades, né? Talvez você não conheça todos aí, mas com certeza alguns você conhece. Então são pessoas que dentro das suas áreas de trabalho, dentro da sua, cada um aí na sua área de profissional, são pessoas que atingiram a excelência. Você está vendo aí John Lennon, né? Você está vendo alguns atores aí, Tom Cruise, você está vendo aí essa tenista extraordinária americana. Você está vendo aí algumas pessoas que são, no mínimo, extraordinárias dentro daquilo que elas fazem, ok? Vou mudar o slide. Esse slide, a mesma coisa. Você está vendo aí figuras, personagens que simplesmente mudaram a história do mundo, né? Impactaram a história do mundo. Você está vendo aí Napoleão, você está vendo aí William Shakespeare, Beethoven, você está vendo ali Washington, né? O pai da nação americana, né? George Washington. Então são figuras aí que transformaram o mundo, impactaram o mundo. São pessoas extraordinárias. Vou mudar novamente. Esse slide aí, nossa, se você somar a conta bancária de cada um desses aí, se a gente for somar a conta bancária de cada um dessas pessoas que você está vendo aí nessa imagem, com certeza daria para comprar um continente inteiro, né? Daria para comprar um continente inteiro. Então, são pessoas que dentro do campo profissional delas, são pessoas extraordinárias. Quando você percebe que 90% da população do mundo se mata simplesmente para pagar as contas, vou repetir, quando você percebe que 90% da população do mundo, eu vou reduzir, eu vou diminuir um pouco, 85% da população mundial se mata aí para pagar as contas, pagar os boletos. Fecha o mês ali, muitas vezes no vermelho, ou pelo menos quase no vermelho. E você vê aí um indivíduo desse, como Jeff Bezos, por exemplo, 150 bilhões de dólares. O patrimônio de Jeff Bezos, 150 bilhões de dólares. Bill Gates ali, Bill Gates aqui, todo mundo conhece Bill Gates, conhecidíssimo no mundo inteiro, uma figura extremamente conhecida no mundo inteiro. Bill Gates, 120 bilhões de dólares o patrimônio. O Warren Buffett, aqui, esse senhor aqui, genial, extraordinário, tipo 5, já aqui no canal tem vários vídeos sobre Enneagrama. O Warren Buffett, tipo 5, né? E ele, o mestre aí dos investimentos, patrimônio 110 bilhões de dólares, né? Outro tipo 5 aí é Bill Gates também, mas não vou falar sobre Enneagrama aqui.
Então, quando você vê 85% da população mundial, uma dificuldade enorme para simplesmente pagar as contas, e você vê pessoas como indivíduos como esses aí, com um patrimônio assim gigantesco, é, 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 é impossível, é impossível da ciência não se interessar em estudar essas pessoas. É impossível. Ele não está aqui nessa imagem, mas o Elon Musk, a última vez que eu olhei na Forbes, que eu fui ver eu consultei ali a Forbes para ver o patrimônio do Elon Musk. A última vez que eu vi estava em 250 bilhões de dólares. 250 bilhões de dólares. Então, são pessoas que é inevitável que a ciência não estude essas pessoas, não questione como que eles conseguem atingir esse nível de excelência no trabalho que eles fazem, porque o capital que eles têm, o patrimônio que cada um aí tem, é um resultado do trabalho deles, é um resultado da eficiência deles, cada um aí na sua área de atuação. Então é inevitável que a ciência se pergunte o que que eles têm que os outros demais mortais não têm. Então, vamos lá, vamos entender um pouco sobre a psicologia de resultados. E a ciência concluiu algo muito óbvio, que foi isso aí. Essas pessoas, né, eles usam o cérebro com eficiência. É o que a ciência concluiu. Todos esses grandes personagens da história que marcaram a história, eu poderia falar aqui sobre vários, né? Gosto muito de Nelson Mandela, Gandhi, a gente poderia falar aqui de Winston Churchill, eu considero que foi ele que venceu o nazismo, né? Vários personagens da história no mundo da política, no mundo da arte, do esporte, gênios, vários gênios. O que que essas pessoas têm que os outros não têm? Nada. O cérebro dessas pessoas, o cérebro dessas pessoas é igual, é idêntico ao cérebro de qualquer outro ser humano. A única diferença é que essas pessoas, elas usam o cérebro com maior eficiência. Elas usam as faculdades do cérebro, pensamento, memória, atenção, percepção, imaginação. Essas pessoas usam as faculdades cerebrais com maior eficiência. E por trás disso existe também um programa mental que é muito bem organizado, que é um programa mental muito bem estruturado, que essas pessoas conseguem realizar coisas que os demais não conseguem. Então vamos entender hoje aqui nesse vídeo o que vem a ser a psicologia de resultados, o que ela faz, como ela trabalha. Vamos entender um pouco mais sobre essa ciência extraordinária que veio realmente para revolucionar o mundo, porque todo mundo quer ser melhor, todo mundo quer atingir grandes resultados, todo mundo quer ter uma vida confortável, todo mundo quer ser uma pessoa melhor. E a psicologia de resultados é a ciência que ajuda, que contribui, que dá às pessoas aquilo que é necessário, o conhecimento necessário para que elas consigam atingir suas metas, seus anseios, seus objetivos. Então vamos lá. Psicologia de resultados é a área da psicologia que trabalha o desenvolvimento das habilidades e competências mentais, emocionais e comportamentais necessárias à realização e obtenção de resultados extraordinários na vida pessoal e na vida profissional. A psicologia de resultados é a ciência que extrai o potencial máximo do cérebro do indivíduo. Então, é uma ciência que contribui,
que ajuda, que ensina o indivíduo a extrair o seu potencial máximo. Ensina o indivíduo a como usar o cérebro, porque o cérebro, a gente nunca para pensar sobre isso, mas o cérebro é a estrutura mais complexa que o universo criou. O cérebro humano é a estrutura mais complexa que o universo criou. O universo levou bilhões e bilhões de anos para criar o cérebro humano. Então, o cérebro é a máquina mais perfeita que existe nesse universo. As pessoas comuns, elas não pensam muito sobre isso. Elas carregam aí, dentro da caixa craniana delas, elas carregam uma máquina extraordinária e elas nem se questionam sobre o funcionamento dessa máquina. Por exemplo, hoje nós estamos aí no século XXI e estamos cercados de conforto, estamos cercados de muita tecnologia, estamos cercados de muitas coisas que no passado não existia. Hoje nós temos celulares, computadores, internet, nós temos muita tecnologia, nós temos hoje muito conforto, tudo é muito mais fácil, nós temos carros extraordinários, aviões extraordinários, nós temos muita coisa hoje. Agora ninguém se pergunta como o homem criou tudo isso. O homem criou tudo isso porque o cérebro humano é capaz de pensar sobre isso, planejar sobre isso, executar e criar tudo isso. Então, o cérebro é a máquina responsável por tudo que você vê no mundo hoje. E as pessoas comuns não questionam isso. Mas aquelas pessoas extraordinárias, elas sabem disso. É por isso que todas essas pessoas extraordinárias, elas buscam entender de neurociência, elas buscam entender sobre psicologia, porque elas querem aprender o máximo sobre a mente e sobre o cérebro, para que elas possam se tornar pessoas ainda mais eficientes e gerar melhores resultados. Então a psicologia de resultados é a área da psicologia que trabalha a questão de você melhorar, otimizar suas faculdades mentais. Ela ensina você a usar o seu pensamento. A psicologia de resultados ensina você a usar a sua memória, a usar a sua cognição, a usar a sua imaginação. Ela ensina você a ter o melhor comportamento possível para atingir determinado objetivo. A psicologia de resultados é a ciência que eleva os seus padrões mentais ao nível máximo, ok? Então vamos lá, vou mudar aqui o slide. Agora, para a gente entender a psicologia de resultados, para você ver como é algo realmente fantástico, é importante que você entenda no que a psicologia de resultados, em que ela está embasada. A psicologia de resultados ela está embasada em várias outras ciências, né? Por exemplo, memória e personalidade. Memória é uma matéria da faculdade de psicologia. Se você não é aí da área, memória e personalidade são matérias que você aprende dentro da faculdade de psicologia. Genética é uma ciência. Epigenética é uma outra ciência. Nutrigenômica, uma outra ciência. Com detalhe que a epigenética também é uma ciência muito recente, né? A epigenética é uma ciência muito... Nem todo mundo ainda conhece a epigenética, mas a epigenética é uma ciência que ajuda você, ensina você, através de bons hábitos, bons comportamentos, através de hábitos saudáveis, você modular a sua genética. Você conseguir aí, através de hábitos saudáveis, através de você adquirir o hábito de se comportar de determinada forma, de se alimentar de determinada forma, de praticar esporte de determinada forma, de ter um certo tipo de respiração.
A epigenética vem mostrando a gente que você não é o resultado puramente da sua genética. Você pode influenciar a sua genética, você pode influenciar os seus genes através dos seus comportamentos, ações e atitudes, e principalmente dos seus hábitos. A epigenética é a ciência que estuda isso. A nutrigenômica é a ciência que vem nos ensinando que, a depender dos nutrientes que você ingere, dependendo do tipo de alimentação que você ingere, você vai ter um metabolismo diferente. Então, a nutrigenômica também é uma ciência que está contribuindo muito aí para a saúde do ser humano, para uma melhor performance das pessoas, né? Tudo isso está dentro da psicologia de resultados. Aí vem psicologia positiva. Durante muitos e muitos anos, muitas décadas, a psicologia ela estudou apenas patologias mentais. Durante muito tempo, a psicologia se debruçou sobre doenças mentais. Até o momento que ela entendeu que, não, gente, espera aí, vamos estudar também a saúde mental. E aí surgiu a psicologia positiva, que estuda como a mente saudável funciona. E como as funções cerebrais funcionam dentro da mente saudável. E aí nós temos a psicologia cognitiva, que estuda o pensamento, a psicologia comportamental, que estuda os nossos comportamentos, psicologia do desenvolvimento, a neurociência, que estuda os cérebros, as funções cerebrais, as estruturas cerebrais, a neuroplasticidade, que nos mostra que a sua personalidade pode ser mudada, melhorada, transformada. A neuroplasticidade diz que as conexões neurais do seu cérebro, essas conexões podem ser mudadas, transformadas, mudando a sua maneira de pensar. Temos aí a PNL, a Programação Neurolinguística, que trouxe uma visão do cérebro muito prática, muito objetiva, uma visão do cérebro em que a PNL ela enxerga o cérebro como um biocomputador. O cérebro é um computador e na memória desse cérebro, na memória desse computador, existe um programa mental. E se você entender esse programa mental, você vai conseguir mudar muita coisa no cérebro e, consequentemente, no seu comportamento, né? E também temos aí o coach de alta performance. Então, todas essas ciências, elas estão dentro da psicologia de resultados. Ou seja, a psicologia de resultados, ela surgiu a partir da união, da soma e da compreensão de todas essas ciências. Aí surgiu essa ciência maravilhosa que ensina o indivíduo a atingir suas metas, a atingir seus objetivos, a criar a vida que ele deseja, a se tornar a pessoa que ele deseja. Vou mudar. Então, todas essas ciências são necessárias, né, dentro da psicologia de resultados, porque a gente entendeu que o cérebro, é no cérebro do indivíduo que está todo o seu potencial. No cérebro está o potencial do indivíduo. E as pessoas não percebem isso. O cérebro é um órgão extraordinário, capaz de criar qualquer coisa. Eu disse antes e vou repetir, tudo que você vê no mundo, tudo que você vê dentro da sociedade humana, tudo surgiu a partir do cérebro, a partir do pensamento, a partir da imaginação. Tudo surge do cérebro. O indivíduo que aprende, o indivíduo que aprender a usar o seu cérebro, esse indivíduo não vai ter limites para esse indivíduo. E eu poderia dar aqui inúmeros exemplos. Você que está me ouvindo aí, você que está assistindo esse vídeo, ninguém pode contestar isso. Existem milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, no passado teve e hoje no presente tem milhares e milhares de pessoas fazendo coisas extraordinárias. Como elas fazem isso? Como um Elon Musk consegue chegar a um patrimônio de 250 bilhões de dólares? Usando o cérebro. Usando o cérebro. Como essas pessoas extraordinárias conseguem todos esses grandes resultados? Usando o cérebro da melhor maneira possível, com maior eficiência.
Então, o indivíduo que faz isso, ele com certeza consegue atingir seus resultados, né? Então, para quem é a psicologia de resultados? Isso aqui é muito importante, né? Para quem é a psicologia de resultados? Bem, todas as pessoas que estão desejando aí crescimento pessoal e crescimento profissional, né? Nada mais é do que autoconhecimento. Todas as pessoas que estão buscando crescimento pessoal e profissional, essas pessoas com certeza vão encontrar na psicologia de resultados muito conhecimento que possa contribuir aí para o crescimento delas. Pessoas que almejam realizar grandes metas e objetivos, claro. Pessoas que têm aí metas, objetivos, pessoas que têm sonhos, que estão sonhando em criar empresas, negócios, mudar coisas, transformar coisas. A psicologia de resultados também é para essas pessoas. Pessoas com propósitos definidos, óbvio, também é para esse tipo de pessoa a psicologia de resultados. Pessoas superdotadas com super habilidades. Isso aqui é uma coisa, é um ponto que merece aqui, claro, merece uma explicação, tá? Pessoas superdotadas com super habilidades. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mozart foi um grande pianista, né? Mozart, todo mundo aí que conhece um pouco de música já ouviu falar de Mozart. Mozart, aos 6 anos de idade, sentou no piano e começou a dar aí seus primeiros acordes no piano. Para falar a verdade, ele tocou umas musicazinhas lá com 6 anos de idade, ou seja, era uma criança superdotada, óbvio. Hoje, no século XXI, existem milhares e milhares de pessoas superdotadas em todo o mundo. Essas pessoas estão aí e elas muitas vezes elas nem sabem que são superdotadas. São pessoas que têm habilidades fora da curva, são pessoas que têm super habilidades. E o problema dessas pessoas é que geralmente elas têm um emocional muito instável, um emocional comprometido. São pessoas que têm tolerância zero, são muito impacientes, são pessoas muitas vezes antissociais, são pessoas que têm dificuldade em socialização, são pessoas muito ansiosas. Então, apesar dessas pessoas serem dotadas, né, de super habilidades, essas pessoas precisam aprender a controlar suas emoções. Essas pessoas precisam de adquirir, desenvolver inteligência emocional para usar melhor essas habilidades e atingir grandes resultados. Então a psicologia de resultados ela é muito importante para pessoas também superdotadas com super habilidades. Pessoas com dificuldades em encontrar sua direção na vida, né, o seu propósito aí na vida, no mundo. Existe uma quantidade enorme de pessoas inteligentes, capazes, com grande potencial. Porém, pessoas que vivenciaram na infância problemas, passaram por dificuldades na infância, traumas dentro da família. E essas pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de tomar decisões, têm dificuldade de encontrar um propósito, de encontrar um caminho na vida. Então a psicologia de resultados ajuda muito também esse perfil de pessoa, ajuda muito esse tipo de pessoa que tem dificuldade de encontrar uma direção, que tem dificuldade de criar um propósito para si. Essas pessoas também podem se beneficiar muito da psicologia de resultados. Porque é muito fácil você... vou dar um exemplo, tá? Pelé. Pelé dispensa qualquer comentário, né? Alguém aí tem dúvida que Pelé nasceu para jogar futebol? Não, ninguém tem dúvida. Por quê? Porque o talento dele, a habilidade dele para o futebol era tão exagerada, a habilidade dele, era tão visível que ele não teve a menor dificuldade de descobrir
que o propósito dele de vida era jogar futebol. Assim foi com Pelé, assim é com Neymar, assim foi com Maradona também. E assim é com muitas pessoas que têm a sorte, né, de ter habilidades assim muito habilidades que são muito visíveis. Então essas pessoas apenas elas vão aprimorando, né, essas habilidades e aí não tem nenhuma dúvida daquilo que elas precisam realizar no mundo. Mas a grande maioria das pessoas não tem essas habilidades assim tão visíveis. Tem dificuldade de encontrar o propósito. Então você não encontra o seu propósito, você vai ter que criar o seu propósito. É diferente de Pelé. O propósito de Pelé chegou até ele, pegou na mão dele e segurou a mão dele. A maioria das pessoas não funciona assim. Você não tem, muitas pessoas não têm um propósito tão evidente. Então você vai ter que criar o seu propósito. É o caminho de cada um. Né? Tem pessoas que, poxa, têm uma capacidade musical absurda. Tem pessoas que, como eu falei de Mozart, com 6 anos ele estava tocando piano, irmão. Ele não tinha dúvida, ele tinha que seguir a carreira na música. O talento dele era tão exagerado que ele tinha que seguir aquilo. Mas tem pessoas que não têm essas habilidades assim. Então ela tem que criar um propósito. Então a psicologia de resultados ajuda muito esse tipo de pessoa. E também pessoas que desejam mudar de profissão, criar um novo negócio. Hoje a gente está vivendo muito isso, né? Hoje a gente está vivendo um momento aí no mundo, um período, né, de transição. Décadas atrás, né, todas as profissões estavam aí e todo mundo não tinha dúvida, não é porque se você estava em uma determinada profissão, você ia seguir com essa profissão até o resto de sua vida e tal. Só que de 20 anos para cá, com essa questão da internet, da tecnologia, tudo está mudando. Tudo está mudando. As profissões estão indo para a internet, né? As empresas estão indo para a internet, estão entrando aí na internet, então os profissionais precisam se adequar, se ajustar. E digo mais, estamos aí agora na iminência de uma transformação enorme no mundo que vai acontecer com a chegada da inteligência artificial. Se preparem, porque não vai ser brincadeira. 3 meses atrás eu assistia o jornal, 3 meses atrás, e eu vi uma manifestação dos roteiristas lá de Hollywood, os roteiristas de Hollywood já manifestando contra a inteligência artificial, porque a inteligência artificial era capaz de criar roteiros de filmes, roteiros de séries, e estavam desempregando os roteiristas, as pessoas que escreviam esses roteiros. 3 meses atrás eu vi isso. Essa semana eu já vi os atores de Hollywood, atores de primeiro escalão, atores de Hollywood já protestando contra a inteligência artificial, porque eles vão perder o emprego. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui, vamos pensar um pouquinho. Se um ator famoso, milionário de Hollywood, está preocupado em perder o emprego por conta da inteligência artificial, quiçá, eu lembrei aqui de uma pessoa agora, quiçá os meros mortais aí do mundo, né? Nós, os meros mortais. Então, é algo que a gente precisa estar atento. A psicologia de resultados nos ajuda a nos adaptar a um novo cenário, nos ajuda a criar outras coisas, outros caminhos, outras direções, outros negócios, outras empresas. A psicologia de resultados, ela ajuda, ela nos ensina a moldar a nossa personalidade para outro tipo de trabalho, outro tipo de comportamento, ajuda a mudar nossas crenças, nosso sistema de crenças, nossos conceitos. Então a psicologia de resultados é uma ciência que consegue transformar você na pessoa que você deseja ser. Transformar o profissional que você é naquele profissional que você deseja se tornar. Então a psicologia de resultados é uma ciência que tem muito a contribuir aí com as pessoas. Bom, eu estou chegando aqui, pessoal, a 30 minutos e para o vídeo não ficar longo,
eu vou parar aqui nesse slide e no próximo vídeo a gente recomeça, a gente retoma aqui a partir desse slide, ok? Para não ficar, né, para o vídeo não ficar muito longo, o pessoal não gosta, eu vou parar por aqui e a gente continua desse ponto aqui onde nós paramos, ok? Um grande abraço a todos e eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.